Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o cenário no mundo já começa bem agitado, com dados que saíram na China, tem falas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil com um possível bloqueio que o governo vai ter que fazer nas contas públicas para poder bater a sua meta. E eu vou falar em seguida o porquê, e além de eu comentar também sobre o balanço da Petrobras que vai sair. Tudo isso afeta a nossa bolsa para a abertura hoje e é o que eu vou explicar em cada detalhe como que vai refletir para a bolsa no dia de hoje, óbvio, né? Então, basicamente, o primeiro dado que nós tivemos durante a madrugada foi a divulgação da balança comercial da China. Para a gente o que importa é a importação e a exportação da China. Aumentou ou caiu? Porque nós somos um cliente dela e também ela é um cliente nosso. Então, esse dado, ele mostrou uma aceleração muito fora do comum. Eles tiveram aí, só para ter um exemplo, a importação subiu 3,5, sendo que a do período anterior tinha subido só 0,2. Então, uma diferença bem expressiva. E a exportação, que é o principal core, né? É o ponto-chave da China, é a exportação. Essa passou de 2,3, que foi avaliado no período anterior, para 7,5% de aumento. Então, assim, é um dado expressivamente forte e, mesmo assim, as bolsas chinesas caíram a madrugada inteira. E tudo isso a gente tem que lembrar que pouco importa a informação que saiu, porque o dado é bom, o dado isso, o dado aquilo. Cara, o que importa é o reflexo que tem no mercado. Por quê? Porque esse dado ele foi interpretado da seguinte maneira: se a China voltou a acelerar tão forte assim, com uma balança comercial tão boa, é bem provável que o governo chinês tire o pé do acelerador na questão dos estímulos. E a gente lembra que toda a vida eu comento, quando tem estímulo na China, a bolsa dispara a madrugada inteira. E esse dado foi o contrário, é um dado bom que foi interpretado ruim. Então, para a gente falar bem a real, o reflexo para a gente, para nossa bolsa aqui hoje, ele é ruim, entende? Não é só porque o dado veio bom. Então a gente tem que olhar o que os ativos pelo mundo estão refletindo. Esse sim vai fazer preço para a gente. Mas assim, não é tudo que está acontecendo no mundo que vai refletir negativo, eu vou comentar logo em seguida. A gente teve o Japão também caindo nessa madrugada, mas lá é um motivo específico. O Japão ele está passando por um momento que eles são o único país do planeta que tem taxa de juros negativa até hoje. Mesmo com um pico de inflação e coisa arada, lá não teve essa preocupação com a inflação tão grande. Só que agora o salário está começando a aumentar por lá. E aí está preocupando os investidores que talvez o Banco Central seja obrigado a aumentar um pouco a taxa de juros. Pelo menos sair dos juros negativos que existem lá no Japão. Então, isso fez precificação também de queda para a Bolsa do Japão e reflete negativamente para a gente. Apesar da ligação Japão e Brasil, reflexo na nossa bolsa ser bem menor do que o reflexo da China. A China tem um reflexo muito mais direto, né? Então, assim, além de tudo, hoje nós vamos ter aí a divulgação da política monetária lá na Europa. Só que é o seguinte, lá tá dado que eles vão manter a taxa de juros. Para a gente não vai mudar em nada. Só que a fala da Lagarde, que é a presidente do Banco Central da Europa, é o que vai mais importar para o mercado. Então essa fala acontece às 10h45. Pode mexer sim o nosso mercado aqui se ela falar algo muito agressivo ou algo muito bom também. Então, dos dois jeitos. Mas não tem um reflexo tão grande assim. O dado que teve um reflexo forte ontem, que foi bem expressivo, que fez as bolsas dos Estados Unidos, mesmo próximo das máximas históricas, voltar a subir de novo e aí subir aí mais 0,50, 0,60, o que ajudou nossa bolsa aqui foi a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central lá, que eu comentei, era o dado do meio-dia que ia dar o direcional, ou vai para cima ou vai para baixo, os Estados Unidos e a nossa bolsa ia junto. E a fala dele foi interpretada como positiva, porque ele falou que ele não precisa que a inflação chegue a 2% para começar a cair juros. Então, só isso já deu aquele entender assim, ó, beleza.
o primeiro corte de juros, então, dos Estados Unidos está mais próximo do que o esperado, porque a inflação não está em 2% lá, mas não está longe também. Então, essa foi a leitura do mercado, fez as bolsas dos Estados Unidos subirem, aqui ajudou no otimismo ontem aqui na nossa bolsa, né? E aqui no Brasil, que é o que mais vai importar para a gente tem alguns fatos que vão acontecer. Hoje a gente vai ter a divulgação do balanço da Petrobras, que vai acontecer depois do fechamento do mercado. Então, na abertura não vai influenciar para a gente. Mas no cenário da política e das contas públicas aqui do Brasil, a gente teve a informação que a consultoria de orçamento da Câmara divulgou que o Brasil precisaria bloquear 41 bilhões de reais de despesa se ele quiser atingir aquela meta de déficit zero, que é a meta muito ambiciosa que o Haddad tanto defendia, que o mercado já sabe que não vai acontecer. E além do mais, depois que foi divulgado esse estudo ontem à noite, ficou muito claro, né? 41 bilhões de cortes de despesa não é muito vamos dizer assim, a cara que aconteça nesse governo. Mas, basicamente, não é algo que vai fazer preço para a gente hoje, mas lembrando, é as informações da política que a gente tem que ficar atento para não ser pego de surpresa com nada. Então, assim, compilando todo esse cenário, nós temos ainda uma perspectiva aí de leve alta na abertura aqui no Brasil para a Bolsa e leve queda para o dólar. Porque, apesar do cenário China, esse cenário da China está muito isolado. Os Estados Unidos ainda continua levemente positivo agora na madrugada. As bolsas da Europa que estavam negativas a madrugada quase toda já viraram aí a maioria por positivo. Então, assim, tem uma leve transição para um cenário mais positivo. Só que, óbvio, ao longo do dia terão as outras informações que a gente tem que ficar atento, né? Mas esse é o primeiro cenário para a nossa abertura aqui no dia, se o cenário China não assustar muito os investidores aqui. Mas, então é isso. Se esse é o tipo de informação que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do nosso mercado aqui abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!